Cadê um negocinho que vai aqui na minha bunda? Eu tinha tirado. Eu gosto de coisas na minha bunda. Foi o que ela disse. Salve, salve, galera! Começando mais o Lança Braba. Ao meu lado aqui, Evelyn Marcos. Tudo bom, Evelyn? Tudo bom, amiga? É um prazer estar com você em mais um episódio. Um prazer Inenarrável. imensurável, do tamanho dessa terra que é plana. Olha só, a gente vai receber hoje, a gente recebeu, né? Ela está aqui sentada, uma convidada muito, muito bacana. Eu gosto muito dela. Um carinho muito especial, assim, sou fã. Mas antes, segue a gente nas nossas redes e se inscreve no nosso canal de cortes. Exatamente. No nosso canal no YouTube. Exatamente, estamos todas as redes E sociais. segue a gente no Spotify também. Sim, E no seu agregador de podcast preferido. exatamente. Mais algum recado? Não, pode apresentar a musa. A musa, ela, Aline Durso, brincadeira, Aline Durso. Que prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada, viu, por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço. Prazerzão mesmo de ter por aqui. A Alina, que é muito influente aí nas redes, que é uma referência para vários assuntos com relação a ser LGBT, essas vivências, né? Garota propaganda do Itaú, tá? Respeito um pouquinho também. Maravilhosa. Ela faz Ai, tudo. ai. Faz tudo. Aline, vamos começar perguntando uma coisa que eu fiquei curiosa. Eu resgatei na memória, mas eu falei assim, não, eu vou precisar ouvir da Alina isso. Você é cantora? Sim, eu canto. Canta uma música, brincadeira. Duvido. Eu canto, mas eu ainda não canto profissionalmente, né? Desde criança, assim, eu sempre tive muita vontade de cantar. Só que ao mesmo tempo eu tinha muito problema com a minha voz, sabe? Porque, enfim, né? A gente que é LGBT, a gente já cresce, enfim, sofrendo diversos tipos de violência por alguma característica. E a minha voz sempre foi uma coisa, assim, que me pegava bastante, assim, principalmente na escola, no ambiente escolar. E aí, depois que eu comecei minha transição, me entender enquanto uma travesti, eu comecei a perceber que eu tinha muito desconforto com a minha voz. Tinha muito problema mesmo, e aí foi uma desconstrução enorme, assim, foi um processo bem, bem árduo, assim, até eu entender que não existe isso de voz de homem, voz de mulher, mas é algo que, enfim, né, mesmo a gente sabendo que não existe, é algo que recai muito sobre a gente. E com pessoas reforçando, né, esses comentários, e principalmente quando a gente é uma pessoa pública, a gente escuta todo tipo de coisa. E aí foi uma desconstrução. E aí teve momentos que eu até pensei em desistir disso, que foi uma coisa que eu sempre quis, assim, pra minha vida. Nunca pensei que estaria trabalhando com internet também. E aí eu consegui. Sei lá, me senti um pouco mais confortável com a minha voz. E aí eu pretendo começar a cantar profissionalmente ano que vem. Que da hora. Que da hora. E você já fez cover, essas coisas na internet? Não. Não? Já fiz, mas eu apaguei, porque como era antes da minha transição, eu apaguei todos os vídeos. Sim. Nossa, mano, acho que você tocou nesse assunto do voz de homem, voz de mulher. A gente vive muito essa coisa da binaridade do Sim, gênero, sim. né? E é foda, porque a gente às vezes fala, não, porque as cores não tem isso, mas às vezes são mínimos detalhes das coisas também que tá introjetada a questão da binaridade de gênero, sabe? Sim, sim. E é algo que pega bastante, sabe? Nossa, é algo. Quantas pessoas aí, tipo, influencers, pessoas de esquerda, inclusive, que são cis, que vive batendo nessa tecla, ai, não existe coisa de homem, não existe coisa de mulher, mas quando é voltado para pessoas trans, são pessoas que reforçam esse tipo de coisa, sabe? É bem complicado. Alina, gente, hoje tá difícil aqui meu trava-língua. Pessoas cis são as pessoas que se identificam com o sexo biológico que lhe foi resignado? São pessoas que se identificam com o gênero, né? Que lhe foi designado ao nascimento. Ou seja, se. Sexo ou gênero que fala? Eu acredito que seja mais o gênero. Algumas pessoas acreditam que seja o sexo, né? Em si. Mas não sei. Não sei. Eu ainda acho que é o gênero ali. Certo. Não, acho importante perguntar essas coisas, né? Uhum. Porque às vezes a gente tá conversando com as pessoas, a gente acha que as pessoas, todo mundo sabe. Sim, E porque tem muito isso também, né? Das pessoas querer. Como que eu posso dizer? Querer denominar, assim, os nossos órgãos genitais, assim, tipo assim, eu sou uma travesti, obviamente eu tenho um pau, né? E as pessoas querem me colocar no mesmo patamar que um homem cis, achando que eu tenho um corpo parecido com o de um homem cis, só que eu não tenho, né? Eu tenho o corpo de uma travesti. Então a gente tenta fugir um pouco desse negócio de sexo biológico, porque às vezes vem por um viés muito transfóbico de órgão genital masculino, órgão genital feminino. E é umas coisas que às vezes apagam a nossa própria identidade, né? Então a gente tenta sempre falar, tipo, gênero e enfim. E, Alina, uma coisa que eu acho que rola uma curiosidade, quase um mal-entendido, é sobre
as diferenças, eu acho, as semelhanças, o que difere uma pessoa travesti de uma pessoa transexual? Você consegue explicar isso pra gente? Ou não difere em nada? Tudo bom? Então, nossa, eu acho que se cada travesti recebesse R$ 1 por cada pessoa que pergunta a diferença entre mulher trans e travesti, a gente estaria, ó, riquíssima. Mas, enfim, é algo bem complexo, né? Não é, tipo, chegar assim e falar, ah, e tem diferença, não tem diferença. É algo bem particular, mas a gente, nós, da população trans, principalmente nós, pessoas, mulheres trans e travestis, a gente vai por um viés de que a travestilidade, ela nem sempre é binária, né? Nem sempre uma travesti se identifica dentro do feminino. Mas entendendo também que, tipo assim, a travesti também não é um homem. A travesti é uma figura feminina, uma identidade feminina, né? Uma identidade latino-americana e que por muito tempo, foi designada como homens que se traveste de mulheres, né? E a gente conseguiu, de alguma forma, como que eu posso dizer? Ressignificar? Ressignificar, era exatamente essa palavra, ressignificar ao longo do tempo. E aí tem meninas, né? Tem meninas que se identificam enquanto mulheres trans, tem meninas que se identificam só enquanto travestis, tem algumas que preferem as duas nomenclaturas, mas a gente precisa entender também que o termo travesti é um termo que por muito tempo foi mega marginalizado, né? Porque o termo trans, transgênero, enfim, mulher trans, homem trans, surgiu através de uma patologização, né? De, pessoas que nasceram no corpo errado, um homem que nasceu no corpo errado, uma mulher que nasceu no corpo errado. Então, por muito tempo, o termo trans, homem trans, mulher trans, é um termo que carregou muita patologia, né? De, pessoas que nasceram no corpo errado, mas quer se adequar ali na cisgeneridade, quer parecer cis, né? Quer fazer cirurgia tal, quer, enfim, fazer diversas intervenções. E não é assim, né? Não é isso que difere uma mulher trans de uma travesti. E muita gente acha que sim, mas na verdade não. Na verdade, a única diferença que existe entre uma mulher trans e uma travesti é a autoidentificação. É como cada uma se identifica. Eu prefiro me identificar enquanto travesti porque é um termo, para mim, político. É um termo que carrega um peso gigantesco, sabe? E tem um peso diferente, né? Eu chegar em ambientes assim, por exemplo, em ambientes de trabalho, eu chegar me dizendo uma mulher trans é uma coisa. Tudo bem, tem um peso, mas é uma coisa. Agora, quando eu chego me dizendo uma travesti, já é um peso muito maior, né? Já remete à prostituição, já remete à drogadição, já remete à marginalidade, enfim, 500 mil coisas, né? Que as pessoas cis criam. E no fim, enfim, né? Até o termo travesti carrega muito estereótipo, né? De prostituição e de todas essas coisas. Mas eu prefiro me apoderar do termo travesti. Mas a gente tem que entender também que o termo travesti diz muito sobre travestis pretas também, né? Porque a maioria das travestis são travestis pretas e a gente tem que entender que o termo travesti leva uma questão de raça também. Não é só, enfim, só uma identificação. Importante, né? A Sim, gente sim. saber não só essas diferenças, mas o peso que as palavras carregam, né? Sim, sim. Acho que por muito tempo, a Marcha das Vadias, né? Que foi uma coisa muito importante. Para mim, foi uma coisa muito importante. Foi uma das coisas que eu mais colhei, assim, quando eu estava começando no feminismo. E a gente ressignificar, né? Dar outra condição para as palavras, né? Às vezes tem palavra que a gente não vai usar mesmo, que é isso, mas acho que tem palavra que a gente tem que ressignificar. Sim, sim. Eu já me peguei diversas vezes, assim, em determinados espaços, tendo que me higienizar de alguma forma pra caber naqueles espaços, sabe? Pessoas falando assim, mas como assim você é travesti? Mas você não é uma mulher? Mas você não quer ser uma mulher? Mas isso e aquilo? Mas você é tão bonita, você é travesti? Esse estigma de que ser travesti é uma coisa ruim, Sim, né? que ser travesti é uma coisa feia, que ser travesti enfim, tudo de negativo, né? E mulher trans, não, enfim, sei lá. A gente pode usar diversos exemplos. Travesti é a que tá na prostituição, mulher trans é a Mandy Candy, é a Tiesita, sou eu, enfim, trans preta, Barbite, diversas outras, né? A Loran também, enfim, e diversas outras que estão aí no cenário. E muita gente fica nisso, e eu acho que principalmente essas que eu mencionei, e me colocando muito nisso também, a gente que é uma figura pública, a gente escuta muita coisa, assim, de pessoas deturpando e querendo tirar a nossa própria identidade da gente, sabe? E é bem complicado. Mas, infelizmente, tem lugares que a gente tem que se higienizar, né? Pra gente caber ali. É bem complicado. Infelizmente, tem lugares que a gente precisa, inclusive, pra gente ocupar, pra conseguir Sim. trazer outras pessoas com a gente, né? Sim, é uma coisa que minha amiga fala. A gente tem que entrar falando, miando, né? A gente tem que entrar miando, falando que é mulher trans. Chega lá,
sou travesti, puxar a faca e pronto. Foda. Vamos falar de comunidade LGBT? Vamos. Grande comunidade LGBT, Sim, esses o tempos povo aí. queer. Povo animado, Eu né, amo. Povo gente? animado, povo feliz. A criatura gay! Eu amo. Que ódio. Sim. Ela dá uma risada, ela fala, que ódio. Esses dias, inclusive, foi dia do orgulho bissexual. Um abraço Sim, aí pra sim. vocês que são pansexuais e bissexuais. Esse bonde maravilhoso. Terminamos ontem o mês do orgulho bissexual, né? Exatamente. Você Mês se da identifica como... Você é hétero? Não. Respeita a cara que ela fez. Por favor, close. Por favor, eu quero um corte com isso. Inclusive, essa era uma Ela coisa que ficou me pegava ofendida, muito. gata. Quando, na minha adolescência, quando eu não me entendia ainda enquanto uma travesti, mas eu já me entendia enquanto uma pessoa LGBT, eu já sabia que eu era totalmente diferente. Eu olhava uma pessoa cis hétero e falava, não, amor, eu não sou isso. E aí eu comecei nisso, né, porque era aquilo que estava predestinado pra mim, né, de, você é um menino gay, blá, 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 blá. E naquela época, mais ou menos em 2010, que era quando eu tinha 10 anos, não tinha essas informações sobre, pessoas trans, travestis, pessoas não binárias, enfim. Eram informações que não chegavam até a gente, obviamente existiam, né? Pessoas trans e travestis. Só que se hoje ainda já é um movimento totalmente, né, invisibilizado, quem dirá 10 anos atrás, né? Quando a gente tinha poucas referências, eu só tinha Roberta Close de referência, que eu acho que foi a primeira referência de muitas pessoas, né? E aí eu ficava muito nisso. Então tá, sou um menino gay, blá blá blá, porque não tinha outras possibilidades, né, de se ser uma pessoa LGBT. Pra mim era só aquilo, sou um menino gay. Só que eu ficava muito nisso. Ficava, mas como que eu sou gay, sendo que eu sinto atração por outras meninas, sabe? E tipo, o que é isso? E aí esse negócio da bissexualidade também era um negócio muito invisibilizado, né? E aí eu ficava muito nisso. Ficava, mas como assim? Eu falava que eu era gay, né? Mas eu sentia atração também por meninas, né? Independente de ser, enfim, mulheres trans, travestis, mulheres cis, enfim. E aí eu ficava muito nisso, mas eu não sou hétero. Aí hoje em dia você Sou se bi. entende como bi? Sim, Você falou. eu me entendo mais dentro do espectro assexual, né? Mas mesmo eu me identificando enquanto uma pessoa sexual, eu ainda assim tenho preferências por homem ou por mulher ou só por um, né? E sou assexual, né? Me considero enquanto uma pessoa sexual, só que também posso me identificar enquanto bi, né? Já que ainda assim eu Você sinto pode atração explicar por... o que é a sexualidade? Então, a sexualidade são pessoas que não sentem atração sexual ou sentem de uma forma diferente do que as outras pessoas, né? Tem diversos espectros dentro da sexualidade. A gente chama de... Tem um espectro, inclusive, que chama área cinza, né? Pra delimitar ali as pessoas. E existem diversas formas de ser sexual. Eu posso ser uma pessoa sexual, por exemplo, que eu não sinto atração nenhuma sexual. Não faço sexo, não vou fazer. E isso não me impede de estar em um relacionamento, porque, enfim, existem diversas formas de se relacionar, né? Mas também existem pessoas assexuais, que é o meu caso, que sentem em momentos específicos ou por pessoas específicas, ou então a própria demissexualidade, né? Que são pessoas que sentem atração só se tiver algum vínculo afetivo, enfim. E acho que eu me encontro um pouco nisso também. Não conseguiria, sei lá, ver alguém numa balada e falar, meu Deus, vou transar com essa pessoa hoje. Eu acho que precisa criar alguma coisa assim, porque eu sou assim, né? Aí tá tudo bem. E tá tudo ótimo, tá tudo ótimo. Você falou uma coisa muito interessante, cara. Você levou minha mente para um lugar muito, muito louco. Você falou assim, porque dá pra você estar num relacionamento sem sexo. Sim, e é uma coisa muito complicada, né? E é muito complicada principalmente quando se trata de corpos que são objetificáveis. Falando da minha vivência enquanto uma travesti, muitas relações que eu tive com um homem cis, né? No começo da minha transição, eram homens que só queriam de mim sexo. E era uma coisa que eu não podia proporcionar pra eles. Então, Te colocando nesse lugar de Sim, fetiche também, sim. né? Então, tipo assim, o que um homem cis vai querer de uma travesti, de uma mulher trans, além de sexo? E se isso era uma coisa que eu não podia oferecer pra eles, eu não tinha nada, né? E não que, enfim, não podia oferecer, mas não do jeito que eles queriam, né? Porque a gente sabe como que funciona, né? Homem cis, grande parte dos homens cis, quando se trata de mulheres trans e travestis, é só objetificação, é só achar que, enfim, a gente tá ali pra suprir as necessidades, os desejos dele e a gente, enfim,
E é isso. Desumanizar vocês, Sim, total. sim. A gente tem um número recorde aqui no Brasil, né? De busca por pornografia com pessoas trans, com mulheres trans e travestis. Sim, é um dados eu acho que, se eu não me engano, é do Xvideos. E o nome da Pablo Vittar é um dos que mais aparece também, Sim, né? sim. É muito louco, porque um dos países que mais mata é o que mais consome pornografia com esses mesmos corpos, né? E Sim. isso diz muito sobre toda essa questão de desumanizar vocês, de colocar apenas em um lugar de fetiche em que vocês não têm direito a esse respeito, né? Essa questão da afetividade. Você sente que essa coisa de você ser ace e se encontrar nesse espectro é um jeito de negar isso também? Sim, sim. Quantas vezes eu já não ouvi, tipo assim, eu chegava e falava, bem antes de, enfim, né, hoje em dia eu ser conhecida, e eu chegava e falava pra algum cara ou pra alguma pessoa qualquer aí, falava, ai, mas eu sou assexual. Mas a pessoa falava assim, mas como assim você é assexual? Mas você não é travesti? E são coisas que eu recebo até hoje, das pessoas realmente me colocar, sabe, nesse local de prostituição, nesse local de sexualização, né, da minha identidade. E eu percebo que a minha sexualidade é invalidada muito por conta da minha identidade. Porque as pessoas ainda atrelam pessoas trans no geral, né, ao sexo. E é uma coisa bem complicada. E é uma coisa que eu converso, inclusive, com as minhas amigas, né? Tipo, eu tenho amigas de 40 anos que nunca tiveram num relacionamento, sabe? Num relacionamento muito violento, afetivo. E, cara. tipo assim, isso é bizarro, bizarro. Eu fui perder minha virgindade com 20 anos, sabe? Tem gente que perde, sei lá, com 15, com 14, com sei lá quantos, sabe? E indo pra outras coisas também, né? Fui saber o que era ser amada, sei lá, pouco tempo atrás. Saber o que era estar em uma relação afetiva onde eu não sou só vista apenas como sexo, né? É bem complicado. Eu acho que é interessante a E gente... principalmente quando, cortando rapidinho, principalmente Não, falando fica à de travestis pretas, né? Travestis PCDs também, enfim. Acho que é interessante a gente trazer essas coisas aqui, porque às vezes a gente está tão vidrado na nossa vivência e na vivência das pessoas que estão ao nosso redor, que a gente acaba esquecendo que afeto, às vezes afeto acaba virando privilégio, assim, para as pessoas, Sim, sabe? sim. Não quero dizer que afeto é privilégio, tá, gente? Mas nesse lugar, às vezes as pessoas Nesse elas lugar não de ser recebem. negado É. a um grupo de pessoas, a vários grupos de pessoas. E Né? não é um afeto só, sei lá, de estar num relacionamento com uma pessoa ali, namorando, enfim, casando. É um afeto, eu acho que geral, né? Afeto da nossa família, principalmente, porque eu, por exemplo, eu fui privada por muito tempo de afeto, de compreensão da minha família, e isso foi uma coisa que eu tô tendo agora, sabe? Então, tipo assim, eu passei minha adolescência inteira sendo privada real de qualquer tipo de afeto da minha família. Óbvio que tinha preocupação, eles estavam ali do meu lado, só que não é a mesma coisa, né? A gente sabe que diversas pessoas LGBTs crescem sendo totalmente reprimidas dentro e fora de casa, que crescem reclusas, né, dentro dos seus quartos, e comigo foi a mesma coisa. Então eu fui perdendo, assim, o laço com a minha família, e aí hoje eu recuperei esse laço, né, hoje que, enfim, consegui me encontrar, consegui me entender, né, nesse mundo, só que hoje eu ainda tenho muita dificuldade de, por exemplo, virar pra minha mãe e falar que eu amo ela, virar pra minha irmã e falar que eu amo ela, porque por muito tempo eu fui privada de afeto, né? Por muito tempo eu fui privada de coisas que deveria ser comum na vida de todo mundo, e que na minha não foi, né? E que na minha não foi, que hoje, pra mim, é muito difícil desconstruir isso. Eu me sinto até uma pessoa um pouco fria, assim, em relação à minha família, só que é bem complicado esse negócio de afeto, porque é uma coisa que tá em todas as nossas relações, né? E não só ali numa relação, sei lá, amorosa, romântica, enfim. Afeto é uma coisa que precisa ser sempre discutida, né? Sim. Mas eu ainda fiquei pensando nessa coisa de, tipo, relacionamentos sem sexo, porque a gente também vive uma sociedade que ela é muito louco, né? A Taia, ela veio aqui, né? A MC Taia, e ela é uma mulher negra, rapper e tal, e ela falou muito, né? O Brasil vende sexo enquanto reprime sexo, né? As pessoas falam muito, muito de sexo, muito. Eu fico pensando nessa sociedade que sexualiza tudo, né? Hipersexualiza alguns corpos, e aí você entender que estar em relacionamentos pode significar muitas outras coisas, né? Inclusive o ideal de sexo, né? Que as pessoas acham que sexo é só quando tem a penetração, né? Sim. E precisa ter um pau, precisa ter uma vagina, e aí esse é o sexo, né? E aí precisa, né, ter a penetração, porque se tudo fora disso não é sexo. Também tem isso, né? A interpretação do que é Sim. sexo e como as pessoas também não estão preparadas para entender que algumas pessoas não transam e tá tudo bem. Sim, tá tudo ótimo. Infelizmente, a gente foi construída, né? Com esse pensamento. Eu tô me desconstruindo, porque
Eu fui uma menina muito reprimida, né, cara? Eu vivi na igreja. Então, imagina, você tá sentindo as paradas e não pode falar, tipo... E bissexual ainda, né? Tipo, vê lá a amiguinha e fala, nossa, eu tô sentindo alguma coisa, o que que é isso? Vamos orar. E aí, eu acho que quando eu liberei tudo isso, eu descobri que eu gosto muito de falar de sexo, de fazer sexo. Só que eu tenho que entender. E aí, pra mim, também é um momento de desconstrução. Porque eu tenho que entender que nem todo mundo gosta de sexo, tá tudo bem. Eu acho que eu já contei isso aqui no podcast. Ah, não foi nesse podcast, não. Foi no podcast da Perifacom. Que eu falei que eu conheci uma pessoa e a pessoa não me dava bola, sei lá, tipo... E aí eu fiquei, tipo, ai, será que o problema sou eu? Depois a pessoa veio me contar que ela era demissexual. Aí eu falei, nossa, real, mano, tá tudo bem, tem que entender que tem essas outras Sim, vivências. não é algo difícil, sabe? Eu conheço outras pessoas que são assexuais estritas, né? Que são essas que não faz sexo de jeito nenhum e não sente atração sexual de forma alguma, né? E que não é o meu caso. Mas é algo que pra mim foi muito difícil também. Eu fui crescendo, assim, vendo, sei lá, amigas minhas, amigos meus, nesse negócio de, meu Deus, eu quero transar e blá blá blá. E eu ficava, gente, por que que eu não sou assim? O que tem de errado Como se comigo? tivesse alguma anomalia, Sim, sendo que não, sim. né? Só O uma que tem de preferência errado diferente. comigo? E aí depois eu vi que não, sabe? Que na verdade eu tava procurando, sei lá. Poderia sim fazer sexo, mas com uma pessoa que, sei lá, me colocasse num pedestal. E tá tudo bem, é sobre isso. Ai, também quero fazer sexo com alguém que me coloque no pedestal. É bom, né, ser amada? Sim, Não nossa, é gostoso demais. ser amada? Demais, Gatilho, eu vou demais. embora desse O olho da Evelyn cheio de Gente, água. eu vou, né? E é uma coisa que tá tudo retirando bem daqui. também. A gente entender. Eu tenho uma amiga que ela fala um negócio muito engraçado, que não é qualquer pessoa que tem o privilégio de beijar a boca dela. Eu acho que é muito da gente se Caramba. colocar nesse local também, principalmente a gente que vem de um grupo marginalizado, né? Porque às vezes vem uns caras aí, uns loucos, e fala assim, e aí, manda uma DM, e aí, vamos tomar uma coca, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Eu fico, amor, esse monkey, olha pra mim. Tem Sabe? muito esse lugar, né? De Sim, querer, e de achar que acha você tá com a autoestima baixa. Acha que eu tô disponível, assim, pra qualquer um. Porque as pessoas cis, né, falando da minha vivência enquanto uma travesti, elas entendem muito essa falta de afetividade para pessoas trans como um desespero, né? Elas acham que a gente tá desesperada, então qualquer coisa que aparecer, a gente vai agarrar. Só que não é assim, né? Não é assim. Se nem quando eu era anônima eu era assim, hoje em dia eu vou ser... Agora que ela está rica. Mas tem uma coisa de autoestima também, Sim, da gente sim. se valorizar e não nesse lugar de coisa Sim, frígida, né? De sim, tipo, ai, pode. vou me valorizar, então eu não vou transar com ninguém. É de você saber o seu valor, de você se amar o Uhum. suficiente pra você saber situações que você não quer se submeter, né? Pode parecer até uma petulância, né? De, ai, como assim? Então, ai, só vai fazer sexo com bam, bam, bam. Não, não é assim, né? Mas Sim, eu porque eu sempre me também sou a coloquei... bambambam. Exatamente. Mas, tipo assim, eu por muito tempo, eu já, assim, nossa, me humilhei pelo afeto de homem cis. Eu lembro uma situação, que é uma situação que eu conto, assim, pra muita gente. Quando eu comecei minha transição, que eu tava me descobrindo, enfim. E aí eu tava com essa ânsia de ser desejada, enfim, de ser paquerada e blá, blá, blá. E aí eu comecei minha transição. E aí eu tava muito nisso de implorar pelo afeto de pessoas cis, e principalmente de homens cis, né? E aí eu comecei minha transição, e aí eu lembro que eu tinha saído com duas amigas minhas. E as duas eram travestis também. Aí a gente saiu, a gente foi pra um bar, e aí depois a gente foi andar ali, onde a gente morava, que era em Bauru, né? Que é o interior de São Paulo, que é a minha cidade natal. E aí, menina, o que acontece? A gente tava andando, e aí parou um carro. Parou um carro, aí eles abordaram a gente e eles perguntaram se a gente fazia programa. Se a gente queria ficar com eles, né? Aí a gente falava, a gente pode até ficar, mas a gente quer alguma coisa em troca. E aí foi o meu primeiro contato, assim, com esse negócio de prostituição, sabe? E foi uma coisa que, assim que eu comecei minha transição, eu achei que eu ia estar isenta de passar por isso, mas foi a primeira porta que me abriu, é impressionante. Assim que a gente começa a se entender enquanto uma travesti, enquanto uma mulher trans, é a primeira porta que abre, assim. E aí, eles falaram lá um monte de merda, aí eu falei, ai, não vou mais, enfim, perdi a coragem, e aí eles foram embora. No que eles foram embora, a gente continuou ali, a gente continuou bebendo, e aí eles voltaram com o carro. Eles voltaram, e aí eles falaram, a gente paga tanto. E eu falei, não, a gente não quer. E aí minhas amigas estavam até meio maleáveis, assim, eu acho que elas até iriam, mas a gente não aceitou. Aí eles foram embora de novo. Aí depois eles voltaram com o carro,
E aí foi quando eles apontaram uma arma pra gente. E aí eles falaram, vocês vão entrar nesse carro. Aí a gente entrou, né? A gente entrou, aí eu lembro que a gente foi às 3 atrás, e aí tinha 3 caras. E aí a gente foi, eu lembro que eu fui sentada no colo de um deles, porque eles fizeram a gente sentar no colo deles, porque não tinha espaço também no carro, né? E aí a gente foi, eles levaram a gente pra um lugar super isolado em Bauru. E era uma rua, assim, nossa, infinita, que não acabava nunca, e era um lugar muito escuro. E aí, eu lembro que eu fui tremendo. Sabe quando você tá naquele nervosismo que você ri, que você... Nossa, é um misto, assim, de emoções que você não sabe descrever. E aí, a gente chegou nesse local, eles pediram pra gente descer. Aí, eles falaram, a gente vai estacionar, vocês sobem ali e ficam ali esperando a gente. E era numa rua, sabe? Tratando a gente como se fosse um bicho asqueroso mesmo. Ai, a gente vai fazer alguma coisa com vocês e vai ser na rua, sabe? E, enfim... Aí a gente subiu, e no que a gente foi subindo a rua, eu perguntei pra uma das minhas amigas, eles sabem que a gente é travesti? Aí, na minha cabeça, eles sabiam, né? Aí ela falou assim, minha amiga, ela riu e falou, e riu. E aí, ali, pra mim, acabou meu mundo. Falei, pronto, comecei minha transição faz o quê? 1 mês e já vou morrer, né? Já vou morrer. Aí a gente subiu, a gente ficou parada, aí eles chegaram e aí eles começaram, né? Começaram a perguntar, blá, 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 e começaram a pedir pra gente abaixar as calças e, enfim. Só que a gente não queria abaixar as calças, porque a gente sabia que eles não sabiam que a gente era travesti. E tem muito esse problema da gente ir lá e a gente falar e a gente correr o risco de morrer. Ou eles mesmos saberem e mesmo assim matarem a gente depois, porque é assim que funciona com travesti aqui no Brasil, né? E aí a gente ficou. E aí eles começaram a perguntar, eu acho que por algumas características, assim, nossas da época, gogó, sei lá, voz, qualquer outra coisa que eles entendam como, sei lá, uma característica masculina, eles começaram a perguntar se a gente tinha vagina. Aí a gente falou que não. Ou a gente falou que não, a gente tava ali tentando contornar a situação. A gente não falou nem que não, nem que sim. E aí a gente ficou ali. Aí eles falaram, abaixa as calças, a gente quer ver se vocês têm vagina. Abaixa as calças, abaixa as calças. E aí ficou nisso, ficou nisso, ficou nisso. E a gente ali, pálida, já, né? Porque se a gente abaixa e eles percebem que a gente não tem o que eles querem que a gente tenha, né? O mundo pra gente ali ia ser outro. E aí foi quando eles perderam a paciência. Eu acho que eles notaram que a gente tava tentando enrolar eles. E aí eles começaram a bater na gente. Nossa, espancaram a gente. E aí eles apontaram uma arma pra uma das minhas amigas. Eu fui a que menos apanhei dali. E aí eu lembro que eles apontaram a arma e falaram, agora vocês correm. E se a gente encontrar vocês na rua, quando a gente passar com o carro, a gente vai meter pipoco. Aí a gente correu. E, nossa, eu acho que foi o dia, assim, que eu mais corri da minha vida. Foi o dia, assim, que, nossa, eu acho que foi a pior situação que eu já passei na minha vida. Tanto que eu relato isso em vários lugares que eu vou, assim. E aí, enfim, aí eu lembro que a gente se enfiou dentro de uma caçamba de lixo e a gente ficou lá por uns 30, 40 minutos. Aí depois veio um motoboy e eles já tinham passado, já tinham ido embora. Eu acho que eles rodaram um pouco atrás da gente, não lembro. E aí depois, enfim, o motoboy acabou chamando a polícia, porque eles acabaram roubando o celular de uma das minhas amigas, e ela era a única, né, que tava com o celular. E aí foi ali, a partir daquele momento, que eu entendi que eu nunca mais ia me humilhar por causa de afeto de homem cis. Eu nunca mais ia me humilhar pra me sentir desejada por um homem cis. Porque eu lembro que eu tava muito nessa ânsia de, ai meu Deus, eu preciso ser desejada, eu preciso ser vista, né? Porque, enfim, passei a minha vida inteira reprimida, né? Passei a minha vida inteira, enfim, sendo reprimida por ser uma pessoa LGBT. E aí foi ali que eu entendi que nós, pessoas trans e travestis, a gente querer ser amada é uma coisa que custa a nossa vida. E aí foi ali que eu entendi que nunca mais eu ia passar por isso. E aí nunca mais passei, né? Nunca mais me humilhei. Mas foi um processo, assim, bem difícil. Bem difícil. Eu sinto muito que você tenha passado por isso. Acho que pelo jeito que você conta, eu acho que, né, você já deve ter lidado, né? Aprendeu a lidar mais, melhor, Sim, né? sim. Mas fica, né? Sempre fica essas marcas, essas feridas. Eu acho que, enfim, é muito importante ter você aqui nesse espaço. A gente sempre está falando aqui no Lança Brava que a gente tem uma responsa, né, dentro da própria podosfera e da mesa cast esfera, de trazer pessoas relevantes e gente que tem muita coisa para contar e muita coisa para ensinar, né? A gente vê aí no Brasil muitas. Você sente que aumentou esse número de influenciadoras trans, pessoas trans ocupando os lugares, né? Inclusive rola uma. Eu acho que aumentou tanto o número que às vezes a galera tá tanto numa ânsia de que consiga falar, não, mas tem fulana, tá fulana, que às vezes até as pessoas que são drag, que não são pessoas trans, são colocadas nesse lugar. Você sente um Sim. pouco isso?
Eu percebo que aumentou. Eu percebo que aumentou bastante. Porque antigamente, sei lá, antigamente que eu falo 2, 3 anos atrás, as únicas pessoas que eu tinha como referência de pessoas trans era, sei lá, Luca Scarpelli, falando de homens trans, assim, Luca Scarpelli, Tarso Brant, aí de mulheres trans, Tiessi, também de Ken, de Ariadna, né? E eu acho que era bem limitado. E aí depois chegou Lin, chegou Lineker, né? Foi chegando várias pessoas aí, e principalmente ali como criadoras de conteúdo, né, na internet. E eu percebo que é um espaço que está se expandindo. E eu percebo que as pessoas tá, as pessoas cis no geral, assim, tá com uma certa disposição para entender sobre as nossas demandas e as nossas pautas. Porque eu percebo que o número de influenciadores no TikTok, no Instagram, pessoas trans cresceu demais. Demais, demais, demais. Hoje em dia eu vejo, assim, gente trans pra todo lado. Nossa, isso é muito legal. Sim, Muito, sim. muito legal. Eu acompanho um rapaz no TikTok, ele é body piercer, né? E ele vai falando, chamar o piercing que deu certo. E eu gosto de acompanhar, né? A gente que, enfim, usa essas estranhas que como minha mãe fala. Vocês usam estranha na cara? Enfim, eu acompanho, né? E aí eu fui descobrir depois que ele era uma pessoa trans não binária. E eu fiquei muito feliz. Eu falei, nossa, que da hora, meu. Porque também tem essa coisa, né? Tipo, pra ser trans, ou você vai estar nesse lugar da prostituição, ou cabeleireiro, ou você tem Sim, que ser sim. uma artista, né? Uhum. Só que não, ele é um body piercing, meu dentista é um homem trans, isso também foi muito legal. Eu levei minha mãe pra lá e eu nunca contei pra ela que ele era um homem trans. Eu achei isso legal. Assim, falei, não vou contar pra ela, não, que ele é um homem trans. E é uma coisa que assusta, né? Tipo, é uma coisa que nos impressiona de ver pessoas trans, assim, nesses espaços, assim. Porque a gente sabe onde a gente vai encontrar pessoas trans, né? Na prostituição, em salão de cabeleireiro, enfim, como a Andresa diz. E... Mas é isso. Eu acho que tá crescendo, sim. Eu acho que tá crescendo bastante. E você sente que com isso as pessoas trans estão sendo mais respeitadas nos últimos anos também? Em comparação com Eu mais acho que as pessoas trans antigamente? estão ganhando bastante apoio, assim, sabe? Mas respeito é uma coisa que eu não vejo, não. Eu acho que a minha saúde mental era muito melhor antes de ser uma pessoa conhecida do que agora. Porque eu recebo, assim, todo tipo de ataque e eu percebo que as pessoas se incomodam muito, né? Com a conquista de pessoas trans, falando de mim mesma, sabe? Tipo, várias coisas que eu faço na minha vida e que eu tenho que deixar de falar, eu tenho que me privar de fazer, porque as pessoas vão achar algum motivo pra problematizar, né? E respeito, acho que não. Respeito, acho que tá crescendo bastante apoiadores, né? Mas acho que ao passo que vai crescendo, assim, pessoas que nos apoiam, vai crescendo também. Pessoas que querem, sei lá, rechaçar nossas conquistas, sabe? Eu sinto, não sei se você concorda comigo, mas eu sinto que existe até uma autorização, às vezes, das pessoas cis de desrespeitar as pessoas trans e travesti. Eu sinto que as pessoas elas ficam um pouco mais reprimidas de irem no meu Twitter e olha que elas vão. De falar assim, a sua macaca, mas elas não sentem nenhum pudor de ir lá no seu Twitter. Desculpa, tá? Eu vou falar aqui a palavra de chamar de Pode traveco, falar, pode falar. chamar de traveco, de dizer que você é um homem. Você sente isso? Sim, nossa, as pessoas é totalmente sem filtro, né? Quando se trata de lidar com pessoas trans e travestis. Não é à toa que pessoas trans e travestis é um dos grupos, assim, que sofre umas violências, assim, absurdas, sabe? Tipo, a Roberta, uma travesti que foi queimada por um menino de 15 anos, eu acho que 2, 3 meses atrás. Ou então, uma outra travesti que eu acho que eu não vou lembrar o nome dela, e eu acho que ela era de Campinas, que ela e o companheiro dela foi, matou ela e tirou o coração dela, porque falou que ela tinha um demônio no corpo. Então eu percebo que as pessoas não têm filtro nenhum quando se trata de lidar com pessoas trans e travestis. E é uma coisa que eu recebo. Recebo muita gente me chamando de traveco, só que é uma coisa que eu aprendi, assim, com algumas amigas minhas, de alguma forma, usar essas coisas pra meio que se apoderar, sabe? Tipo, antigamente, se alguém me chamasse de traveco 2 anos atrás, eu ia virar pra pessoa e ia falar, não, eu não sou um traveco. Eu sou uma mulher e blá blá blá, e nananã. E implorar pra pessoa cis me tratar como uma mulher, como uma figura feminina. E hoje em dia alguém me chama de traveco, eu falo, sim, meu amor, eu sou um traveco, mas eu sou o traveco que tá no Itaú. Eu sou o traveco que saiu na Vogue. E eu não sou menos que você por isso, entendeu? Não sou menos feminina que você por isso. E eu percebo isso vindo de diversos grupos, né? De bolsominion, de radfem, de radgay, de tudo, de tudo. Até do próprio movimento LGBT, né? As Você pessoas- sente isso do movimento LGBT? Sim, sinto bastante. Eu sinto que a gente pisar, assim, com o pezinho pra fora, pronto. Já é motivo de, pá, descascar a gente.
Vamos falar de Radfem? Desceu a áurea aqui. Chegou esse Sim, momento. Desceu, chegou. não tinha como trazer a Lina aqui e não falar Sim. de Radfem. Cara, E elas falam que, enfim, né, eu que persigo elas, só que não tem como eu não falar disso, sendo que é as pessoas que mais me perseguem, né? Então é complicado. Elas acham, enfim, se elas querem achar que é uma perseguição, é isso. e não tem muita sustentação, mas a gente percebe que não tem muita sustentação pra fora da internet, né? Só pra quem não sabe, Radfem são feministas radicais, né? Que se denominam desse jeito e que têm ideologias que meio que excluem pessoas trans, mulheres trans do movimento feminista. E, enfim, isso causa várias situações que incluem aí uma perseguição horrorosa à Alina. Já vi ali no Twitter, o pessoal chega na sua DM, enfim, diretas e coisas horríveis que as pessoas acabam direcionando, que esse grupo de mulheres, né, acaba direcionando a você. É o terraplanismo do feminismo, né? Sim, menina, uma loucura. Eu não me conformo. Eu lembro que o meu primeiro contato com Radfem foi em 2015, quando eu morava em Bauru. E aí tinha um movimento social lá, né? Um movimento feminista, que eu não vou falar o nome aqui. Mas, enfim, que era um movimento formado só por mulheres brancas e cisgêneras. Você via, sei lá, uma mulher negra e, sei lá, nenhuma travesti. Sabe? Nenhuma travesti, nenhuma mulher PCD, nem nada. E era mais fácil o homem cis estar ali, blá blá blá, do que ter, sei lá, era mais fácil elas abraçarem, sabe? O homem cis ali, esses esquerdomachos, né? Do que Você abraçar já uma começa a travesti ver o ali dentro. problema ali, né? Sim, e aí eu lembro que na época eu achava que eu era um menino gay, enfim, eu frequentava, tinha muitas amigas que faziam parte daquele movimento, e aí eu percebi a estranheza delas, né? E aí depois eu comecei minha transição, né? Comecei a me entender enquanto travesti, enfim, comecei a mudar, assim, o jeito que eu me vestia, mudar características do meu corpo também. E aí eu comecei a frequentar mais ainda esse movimento. E aí foi quando eu conheci a Agnes, que era uma amiga minha que me ajudou muito no meu processo de transição. É uma travesti preta, amiga minha. E aí eu percebo que elas tinham um problema muito grande com a gente, sabe? A gente chegava ali, elas ficavam extremamente incomodadas e era algo que ficava muito nítido, sabe? Muito nítido. Aí a gente ia falar alguma coisa, a gente ia, sei lá, dar uma opinião, levantar alguma questão e a gente sempre era, de alguma forma, silenciada, refutada, enfim. E aí foi quando eu comecei a perceber. E aí foi quando eu comecei a conhecer o que era o Radfem, porque tinha algumas meninas ali que se denominavam enquanto Radfem e falavam algumas coisas que, pra mim, naquela época, e hoje em dia também, mas naquela época era muito mais pesado, né? Porque eu não sabia lidar com esse tipo de coisa. Uma menina dessa virar pra mim e falar, não, você não é uma mulher. E era um movimento que eu achei que eu me sentiria acolhida, porque desde o momento assim que eu comecei a me entender enquanto uma pessoa LGBT, eu já comecei a procurar por movimentos e por grupos que pudessem me acolher, sabe? Que pudessem, sei lá, me fazer me sentir mais confortável. E aí foi isso. Tive esse contato, e aí depois, enfim, né, já sabia o que era Radfem. E aí quando eu comecei na internet, que foi um negócio assim muito complicado. Eu não sei se é porque eu rebato elas, eu não sei se por muito tempo eu já rebati, já expus também algumas, enfim. E diferente de algumas outras mulheres trans e travestis que também são figuras públicas. Eu não sei porquê, mas eu sou assim que é a que mais é atacada por Radfem. Eu não posso falar nada no meu Twitter. Eu lembro uma vez que eu postei uma publi, que foi a primeira publi que eu postei no meu Twitter, e era uma publi que não tinha nada a ver com nada. Tipo assim, tava ali fazendo a propaganda pra marca, e aí elas foram, e elas acabaram com a minha publi, me chamando de traveco. Olha, esse traveco não sabe horror. nem fazer publi. Olha, não tem não tem nada, não tem glamour, não tem nada. E aí foi quando eu percebi, sabe, que elas estavam se incomodando. E aí, enfim, meus números foram crescendo nas redes sociais, porque eu sou atacada por Radfem no Twitter desde que quando eu tinha, sei lá, 1.000 seguidores. E aí foi crescendo pra 2.000, 10.000, 15, 20, 30. E aí do nada veio um verificado. E aí do nada eu sou chamada por Itaú, aí eu apareço na Vogue, aí acontece isso, acontece aquilo. Então, tipo assim, eu percebi que elas foram se incomodando. E aí, quando chegou na época de eu fazer minha rinoplastia, foi uma época, assim, que eu não esperava que eu fosse ser atacada. Eu fui lá, era uma coisa que eu sempre esperei a minha vida inteira. Eu sempre tive vontade de fazer rino, porque meu nariz me incomodava demais. E depois que eu comecei minha transição, começou a se tornar uma característica do meu corpo que me deixava muito disfórica. Eu não conseguia postar foto direito. O que é disfórica? Disforia. Disforia é quando você sente algum desconforto com alguma parte do seu corpo
que você, não que você entende que não faz parte da sua identidade, mas que, sei lá, você quer de alguma forma abolir ali, sabe? Não quer ter aquilo, enfim. E aí, por isso que tem mulheres trans e travestis que aderem ao hormônio, enfim, tem umas que não também. É uma coisa muito subjetiva. Isso não faz a pessoa ser menos Não, trans. não, de forma alguma. É o processo de cada uma, né? É algo bem subjetivo mesmo. E aí, enfim, né? Sempre quis fazer minha rino, fui lá, fiz. E aí, no dia seguinte, fui e postei. E aí, eu lembro que eu postei, tipo, relatando a minha conquista, né? Que era uma coisa que por muito tempo eu quis, e aí eu fui percebendo que a minha demanda de trabalho na internet foi crescendo, só que eu não estava conseguindo suprir essa demanda porque eu não tinha. Eu não me sentia confortável com a minha aparência. Não me sentia confortável em fazer vídeo, não me sentia confortável em me aparecer. Então, o que adiantava eu estar ganhando números se eu não conseguia aparecer? E aí, depois que eu fiz minha rino, assim, foi quando abriu um universo, assim, de possibilidades pra mim. E eu comecei a me sentir mais confortável, mais segura. E, enfim. E aí, eu fui lá, postei, né? Falei sobre a minha conquista. E aí, eu lembro que eu tinha falado que o meu nariz me causava desconforto, porque eu tinha disforia com o meu nariz, mas em momento nenhum eu falei que o meu nariz era um nariz de homem ou de mulher, ou que existe nariz de homem ou de mulher, mas eu falei que o meu nariz, pra mim, era um traço masculino que eu não queria no meu corpo. No meu corpo. E era engraçado que eu dei essa ênfase. E aí começou uma, começou duas, começou três, e aí, enfim, eu lembro que aquilo viralizou. E aí elas fizeram até meme, ela a outra que acha que tem nariz de homem e de mulher. Mas é engraçado que elas ficam muito nisso de falar assim, não tem nariz de homem e de mulher. E quando a gente fala alguma coisa dando mais ou menos a entender isso, elas falam, ela não existe nariz de homem e de mulher, blá blá blá. Só que as Mas minhas são as dores, porque eu tenho primeiras. útero, mas eu tenho útero, eu só posso falar da Mas mulher. elas são as primeiras a virar pra gente e falar, você é um tonhão, você é um traveco horror. feio. Você não parece uma mulher. Elas são as primeiras a falar isso, né? A apontar esse, segundo elas, né? Esse estereótipo de gênero que a gente impõe. Mas elas são as primeiras a seguir por esse estereótipo também, sabe? E aí tem muitas delas que falam que, blá, blá, blá. A gente não pode virar pra nenhuma delas e xingar, né? Falar nenhum comentário assim. Agora, se a gente fala, meu amor... É babado. Mas enfim, e aí eu fiz a rino, e aí foi um inferno na minha vida. Nossa, foi um inferno, literalmente. Eu lembro que eu passei um sufoco. E aí foi chegando, né? Passou um mês, passou 2, passou 3, passou 4. E aí fui chegando perto do meu silicone. E aí eu falei, se com um nariz, meu bem, elas fizeram esse alvoroço, imagina com um peito. E aí eu postei. No começo não deu em nada, tipo, nas primeiras horas, mas depois foi uma avalanche, assim, foi muita gente. E me acusaram de várias coisas, sabe? E elas se incomodam com o fato de mulheres trans e travestis fazerem procedimentos estéticos, porque elas dizem que a gente está reforçando estereótipos sobre o que é ser mulher, né? Mas é engraçado que elas falam isso quando a gente faz alguma cirurgia estética, mas elas são as primeiras a virar e falar que a gente tem traço de um macho. Elas são as primeiras a virar pra gente e falar que a gente é um tonhão, que a gente é um traveco. Elas têm uma disposição imensa pra criticar mulheres trans e travestis que tá tentando se sentirem bem com seus corpos, mas elas não fazem isso, tipo, no Instagram da Anitta, que já fez 1001 procedimentos estéticos. Elas não fazem isso no Instagram da Kim Kardashian ou das irmãs dela, sabe? coisa De nenhuma mulher direcionada a cis. vocês, E é né? uma coisa que dá pra ver que é uma perseguição gigantesca. E aí, no caso do silicone, nossa, foi acusado de várias coisas. Falaram que eu era o eixo do capitalismo e que não sei o quê. Nossa, falaram tanta coisa. Já diria o Mark, silicone para todos. Sim. Univo siliconadas. Silicone para todos. Deixa eu Onde falar. você estava quando a Arina Durso fez a manutenção do capitalismo? Sim. colocando- E aí começaram a falar É que o eu tava eixo do sustentando- capitalismo. que eu tava sustentando uma indústria e que não sei o quê. E eu fiquei, meu Deus. Eu só queria meu foi peitinho, bizarro, gente. Se sim. Deus quiser, sou eu, vou estar siliconada. Vamos supor, tá? Você está sustentando essa indústria. E tem mais milhares Sim. de mulheres e homens, e enfim, que E eu acho muito fazem problemático, isso. eu acho muito problemático colocar na mesma questão, assim. Porque, sei lá, por exemplo, um peito pra uma mulher trans e travesti não tem mesmo, sei lá, como que eu posso dizer? O mesmo peso pra mim, que mesmo quero, peso, sim. que já tenho um peito e quero só reforçar Sim. o meu peito. A não ser que sejam mulheres que, sei lá, né, por algum Não tem o problema mesmo teve peso que que retirar. de um botox, uma coisa Sim, assim, né? a gente tem que entender que são cirurgias que pra nós, pessoas trans, de alguma forma, vai fazer a gente se sentir bem com o nosso próprio corpo, sabe? E que é importante, né? E pra mulheres cis, obviamente, também. Mas, tipo assim,
algumas mulheres cis não precisam disso, né? Pra se reafirmar enquanto mulheres e pra serem lidas enquanto mulheres. E não que a gente tá fazendo isso pra se sentir mais mulher ou menos mulher. Eu, pelo menos, não fiz. Eu coloquei porque eu queria me sentir bem com o meu próprio corpo. E é isso. Você queria um peitinho, tá Sim. tudo bem. Eu acho que, sabe o que vale a gente também entrar no ponto do que é ser mulher, né, cara? Sim. Porque elas ficam o tempo todo falando, o reforço. E eu tenho uma coisa pra falar assim, eu quero botar maquiagem, eu botei unha, eu uso maquiagem, e eu quero usar um saltão, botar meu peitão pra jogo, porque eu sou uma mulher negra, e por muito tempo, Isso foi dentro negado. da história, isso foi me negado. Primeiro, pra começar, fia, a história aqui, dado momento, eu nem lida como mulher fui, né? Eu fui lida ali como uma outra coisa, né? As minhas ancestrais foram lidas como outra coisa ali, ama de leite, quase como objeto, Como uma né? serviçal, Uma como serviçal, um objeto, lugar de como cuidado. um veículo de reprodução, muitas vezes. Sim, então assim, galera, pera lá, mulher pra quem? Do que você tá falando, sabe? Então acho que tem esses recortes e por isso que eu falo tão fervorosamente, assim, que eu não gosto de Radfem, eu tenho nojo, porque eu entendo a interseccionalidade de tudo isso e ao mesmo tempo parece que é comigo, tá ligado? Sim. Por que que eu sinto que é comigo também? Porque eu vejo muito racismo nisso, sabe? Porque quando não é só transfobia, você tá ali negando a existência dessas mulheres trans, das travestis, que muitas da maioria são negras. Então não vem me dizer, não, só são as trans, não. Primeiro que não tá certo com as trans. Mas mais do que nunca, é importante falar o quanto isso também é racista. Sim. Porque essa coisa da mulher. E outra coisa, pra finalizar aqui, senão eu vou fazer 7 horas só falando mal disso, eu sinto muito racismo disso e uma questão de genismo tal, e nazismo, porque ao longo da história, a gente também pode acompanhar aí muita gente usando a ciência, né, Lombroso, né, que media a cabeça das pessoas para dizer quem tinha uma pretensão para crime e tal. A gente tem aí uma história dentro da própria criminologia, onde os determinados corpos que tinham determinados lugares, que era, esse aqui dá para criminoso, esse não. E aí a gente vê essas minas querendo usar a biologia pra justificar se esse corpo, não tem útero, não pode falar. Eu não gosto muito desse negócio não, viu? Aquela camiseta no útero, na opinião. É uma parada datada, né? Porque tem pessoas mulheres cis que não têm útero, então ela não pode opinar. Então assim, acho que a gente tem que sair um pouco desse lugar. Era engraçadinho lá em 2003, agora não é mais. Sim, é uma coisa super batida. Vamos avançar, galera. É uma vamos coisa avançar. super batida. E eu percebo que a Andresa, principalmente, ela é uma das mulheres cis, assim, mais atacada por Radfem também. Porque elas colocam à frente mesmo de pessoas trans ali e elas não aceitam. Elas não aceitam. Como assim? Tem uma mulher legítima, uma fêmea humana igual eu, defendendo um traveco. Já aconteceu, assim, de evento que eu ia participar, e aí eu descobri que mulheres trans, eu não lembro se foram mulheres trans, já aconteceu várias vezes, mas eu não lembro se foram as trabalhadoras do sexo, porque tem isso também, porque tem várias categorias que são odiadas dentro do Radfem. As mulheres trans e travesti e as trabalhadoras do sexo, porque elas querem organizar as trabalhadoras do sexo. As trabalhadoras do sexo não sabem quais são as pautas dela, a puta não sabe qual é essa pauta. Essas feministas que nunca não sabem o que é uma pista, que tem que dizer pra elas. Sim, elas querem abolir a prostituição e elas querem culpabilizar a gente por toda essa cultura, né? É como se fosse uma culpa nossa, mas, tipo assim, a gente foi jogada nisso. Eu, por exemplo, eu saí de Bauru, vai fazer 3 anos, daqui 2 dias, e cheguei aqui em São Paulo, e eu não tinha contato com travestis, não tinha contato com mulheres trans, e eu tinha medo de travestis. E a gente tem que entender que isso é uma coisa que as pessoas aprendem a normalizar. A gente ter medo de travesti, a gente odiar a travesti, a gente cresce tendo medo de travesti, vendo a travesti como um bicho, como algo marginal, enfim. E aí eu lembro que eu cheguei aqui em São Paulo e eu tinha acabado de começar minha transição, e eu lembro que eu sempre via, assim, travestis em manchete, sempre em manchetes sensacionalistas, né? E aí eu ficava falando, não, nunca vou ser igual a elas. Eu vou ser diferente, eu sou uma mulher. Me higienizando ao máximo, né? Eu acho que também era como uma forma, sei lá, de defesa, ou enfim. É tudo muito, muito, muito violento. Sim. Tudo que você diz, eu fico E aí eu reverberando isso na minha cabeça. Aqui em São Paulo, eu lembro que eu cheguei sem R$1 no bolso, eu não tinha lugar nenhum pra morar. E aí eu fui pra Casa Florescer, que é um centro de acolhida pra mulheres trans e travestis que tem aqui em São Paulo. Quando eu cheguei lá, pra mim foi assim, um baque.
porque eu nunca tinha tido contato com travestis e mulheres trans. E ali tinha travestis mais velhas, ali tinha travesti PCD, ali tinha travesti que já roubou, que já matou, e que se prostitui há mais de 30, 40 anos. E aí, quando eu cheguei ali, pra mim foi um baque. E aí, eu tentava de todas as formas negar aquela minha realidade que eu tava vivendo ali, porque eu falava, não, não sou igual elas, eu sou melhor que elas, sabe? E de toda essa reprodução mesmo, de que travesti é um bicho, de que travesti é um ser inferior. E aí, elas foram me ensinando sobre a cultura travesti mesmo, né? Porque quando a gente tem contato com outras travestis, a gente sendo uma travesti mais nova, elas são muito acolhedoras, sabe? Elas são muito acolhedoras mesmo, te trata como se fosse uma filha. E eu lembro que ali no Florescer eu tive várias mães, eu morei ali mais ou menos por uns 8 meses. E aí eu lembro que no primeiro mês eu fiquei totalmente depressiva e não sabia andar nas ruas, assim, tinha muito medo de ser agredida, tinha muito medo de ser violentada. E aí eu tive contato muito próximo com a prostituição, né? Porque tinha amigas minhas que se prostituíam ali, eu acho que das 30 que moravam ali, 20 se prostituíam, sabe? 20, 25. E aí eu lembro que eu comecei a ter contato com a prostituição e por conta delas, por conta dessas minhas amigas, e eu comecei a pegar a manha da rua, sabe? Elas me ensinaram assim várias coisas que eu não sabia e a partir dali eu comecei a me sentir, sei lá, meio que super poderosa, sabe? Saía na rua, não tinha medo mais de nenhum macho mexer comigo, porque eu sabia que ele não ia mexer e sair impune, sabe? E, enfim. E aí elas me ensinaram isso, e quando a gente tem contato com a prostituição, a gente percebe que é uma coisa assim que algumas pessoas, principalmente pessoas da comunidade LGBT, principalmente gays, né? Eles veem esses vídeos de travesti, tipo a Luana Muniz, aquela travesti que fala, travesti não é bagunça, e bate no cara lá, que obviamente vocês já devem ter visto esse vídeo, que é um vídeo que sempre Sim. roda. E aí, os gays, eles têm essa necessidade de romantizar isso, de glamourizar, achando que é foda, achando que é incrível, e blá 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 blá. Só que não é assim. Não é assim. Quando a gente tá ali dentro, quando a gente tá, enfim, inserida naquele meio, a gente percebe que não é assim. Eu lembro de eu estar, sei lá, 2, 3 horas da manhã, junto com a minha amiga, e num frio do caralho, sabe? E chegar uns velhos nojentos e oferecer, sei lá, R$ 5, R$ 10 pra ter 1 hora de sexo com você. Então, pra vocês verem o quanto isso é desumanizado. E eram travestis que estavam morando em abrigo, era travestis que estavam, sei lá, querendo comprar hormônio porque precisam pagar diária pra cafetina, porque senão elas morrem, porque senão elas são jogadas nas ruas. E aí, pra vir uma safada que tá no seu apartamento no Morumbi, na Bela Vista, sei lá onde, sendo provavelmente sustentada pelos seus pais e falar que a gente tá romantizando a prostituição, né? Que a gente que culpabilizando, né, mesmo a gente por algo que a gente não é responsável, que a gente só foi jogado ali, né? Então é bem complicado. E eu também, eu tenho nojo. Nossa, eu tenho nojo, 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 nojo de Radfem. Não tenho empatia nenhuma por elas, porque. E eu acho que é importante a gente, enquanto, principalmente feministas, assim, que são influencers, elas se colocarem enquanto. Se colocarem contra, né? Rechaçarem o discurso dessas meninas, porque são discursos, assim, muito agressivos. Aí vem as radifens e falam que, ai, não, mas quem tá matando travesti e mulher trans não é radifem, é homem. Mas elas estão contribuindo, né, pra violência que a gente é submetida. Então é um negócio muito complicado. É um negócio muito complicado e que hoje em dia eu já sei lidar de uma forma melhor, né? E hoje em dia sei lá, eu sei lidar de uma forma bem mais resiliente. Antigamente é bem aquilo que eu falei aqui. Antigamente elas chegavam pra mim e falavam, ai, você nunca vai ser uma mulher igual eu. E aí eu chorava, falava, meu Deus, mas como assim? Eu nunca vou ser uma mulher igual você, blá blá blá, blá blá blá. E aí depois eu comecei a ver a minha identidade para muito além dessa caixinha que elas colocam do que é ser mulher. Porque elas sempre batem nessa tecla de que, ser mulher não é isso, ser mulher não é aquilo. Mas eu percebo que elas são muito limitadas na identidade delas ali. E que elas se limitam demais. E aí hoje em dia, quando chega uma rádio fem pra mim e fala, você nunca vai ser uma mulher igual eu falo, ainda bem, meu bem. Eu sou uma travesti, eu tô muito bem com isso. E isso quebra as pernas dela. Como assim você tá bem com você ser uma travesti? Sabe? Porque eles querem fazer o efeito contrário, né? Querem que a gente se sinta mal, que a gente, enfim, se coloque pra baixo por ser uma travesti. E hoje em dia, elas se incomodam demais em perceber que a gente tá ocupando diversos espaços, que muitas pessoas querem nos ouvir e que a gente tem o que falar, né?
E que a gente tá confortável em ser travesti, que a gente tá confortável em ser mulheres trans, enfim, mulheres com pau e blá blá blá. E hoje em dia, não, eu acho que não tem mais nada. Depois delas terem espalhado o meu nome antigo, que inclusive é uma coisa que rola muito. Eu tinha muito medo de me tornar uma figura pública exatamente por conta disso, de alguma delas acabarem achando. E aí elas acharam um perfil antigo meu, que tem o meu nome morto, né? Que é a forma que a gente fala. E elas espalham, assim, como se fosse algo super, assim, normal. Eu, felizmente, eu já consegui criar um bloqueio através de mim pra, sei lá, não deixar com que essas coisas me atinjam, mas eu fico pensando, eu tô aqui com 21 anos, eu já passei pela Casa Florescer, eu já passei por diversos perrengues, então eu aprendi a amadurecer, eu aprendi a viver diversas coisas que, sei lá, me criaram pra vida, sabe? Que hoje em dia eu, sei lá, posso passar por qualquer coisa, eu sendo uma travesti, que essas coisas não vão me abalar, mas e pra uma menina de 17 anos? Pra uma menina trans de 15 anos que tá acabando de começar, aí vem uma marmanjona dessa de 22 anos e vira pra ela e fala, você nunca vai ser mulher, você é um macho. Sabe? Então, eu me coloco nesse lugar de rechaçar o discurso delas e de afrontá-las, porque eu acho que é muito disso também. Não é só discordar, mas ficar no seu canto e deixar elas falarem. Não, a gente tem que bater de frente por conta de outras meninas trans e travestis que estão por vir, que estão aí, sabe? Que estão começando sua transição agora e que vai ser atacada por essas meninas. Só que elas não têm manha de lidar com radifem ainda. Então, eu acho que é muito importante a gente, enquanto influencer, principalmente, rechaçar as pautas desse movimento. Só destacar uma coisa aqui, que fica a pergunta para as pessoas que estão ouvindo esse podcast. O que diferencia uma pessoa que vai e fala o nome morto, faz uma pesquisa, procura o nome morto de uma pessoa trans e coloca na internet? Isso aconteceu com uma amiga minha, a Maria Clara. Inclusive, agora está no gabinete da Érica Malunguinho. O que diferencia uma pessoa que vai, faz uma pesquisa, encontra um nome morto de uma pessoa trans e coloca na internet de um bolsonarista? Sim, e tem até uma matéria que eu li um tempo atrás, eu acho que era da BBC News, não lembro de onde era, mas que teve uma época, eu acho que foi ano passado ou ano retrasado, que as radifens de lá dos Estados Unidos, elas se uniram a conservadores para frear, assim, o direito das pessoas trans. Então, tipo assim, sabe? É um movimento que dialoga com o conservadorismo, assim, direto, totalmente direto. Carlos Bolsonaro falando das atletas trans Sim, e a Satifem falando das atletas trans, que nem os dois. se batem. Que não pode ter atleta trans. Radifem e Bolsonaro dando as mãozinhas, é isso. Se batem. E é uma coisa que hoje em dia já não me atinge mais, sabe? Tipo, eu aprendi a desconstruir isso também, e não que outras mulheres trans travestis têm que desconstruir, acho que não, tem que chegar assim, ser chamada de traveco, vai lá, tem que ir atrás, e a gente tem que rechaçar esse tipo de coisa, mas eu já tento, sei lá, uma estratégia diferente de não deixar com que essas coisas me abalem e mostrar que essas coisas não me abalam mais. Porque eu entendi que eu sou uma travesti e enquanto eu estiver viva, independente de quantos direitos a gente adquira, por muita gente eu sempre vou continuar sendo vista como um macho, sabe? E como um traveco, enfim. E hoje em dia eu não deixo mais essas pessoas sentirem a minha fraqueza, sabe? Tipo, ai, foi lá, espalhou meu nome morto e já não é uma coisa mais que me atinge. Já não é uma coisa mais que me atinge. E óbvio que tem muitas meninas que são atingidas por isso, enfim. Eu acho que é o processo de cada uma. Mas, enfim, é algo assim que elas tentam, mas hoje em dia, pra mim, já é indiferente. Depois que elas espalharam meu nome morto, assim, foi, sei lá, acho que foi o limite, assim. Então, hoje em dia, independente do que elas fizerem, assim, pra mim vai ser totalmente indiferente. E você falou certa vez sobre a pauta LGBT. Você estava falando sobre o quanto às vezes te incomoda o movimento LGBT ser resumido, tipo, ai, toda forma de amor, queremos casar. Fala sobre. Eu peguei na mão da Evelyn. Então, a gente tem que entender. É É que as amor. pessoas ficam muito nisso, que né? medo. As pessoas ficam muito nisso de tentar, sei lá, romantizar tudo isso e tratar as pessoas LGBTs Ai, gente, você tá querendo amar. como se sendo fosse que- anjos. E não, amor, eu tô querendo amar, eu tô querendo ser vista e eu tô querendo guerra. Tô querendo guerra, sabe? E aí as pessoas ficam nisso, ai, toda forma de amor, nananã, e love is love, né? E tudo isso que as pessoas falam quando chega o mês de junho. E aí a gente tem que entender que nem as pessoas LGBTs, elas estão lutando só pelo direito de amar, sabe? Quem dirá nós, pessoas trans e travestis? A gente tem que entender que o amor não é algo democrático,
né? Não é algo possível para todas as pessoas. Eu sou uma travesti e por muito tempo eu fui privada de afeto. Tem travestis pretas de 40, 50 anos que não sabem o que é um relacionamento, sabe? Que não sabem o que é ter amor da família. Então, como assim, quando chega em mês de junho, quando chega o mês colorido, as pessoas começam a falar, ai, não, viva o amor e que não sei o quê. Então, eu acho uma coisa, assim, muito, muito liberal. Eu acho, assim, um discursinho muito liberal e que acaba, sei lá, retrocedendo, assim, nas nossas pautas, porque a gente não tá lutando pelo direito de amar, né? E a gente tem que entender que o amor não é algo democrático e possível para todas as pessoas. Então, se não é algo possível para todas as pessoas, a gente não tá lutando só pelo direito de amar, né? É difícil falar de amor quando a expectativa de vida de uma Sim. pessoa trans é 35 anos, né? Sim. Empregabilidade de pessoas trans é baixa, né? Sim. Eu acho que pra amar eu preciso estar empregada e viva, né? Sim, sim. Ô, Aline, e nesse contexto, e todas essas coisas que você falou, me vem muito à cabeça o quanto isso tudo é muito violento, o quanto vocês são atravessadas por vários tipos de violências de quase todas as fontes ali. O que você acha que a gente, enquanto sociedade, pode e deve fazer para que, pelo menos no futuro, pessoas trans e travestis sofram menos com essas violências ou, eventualmente, no mundo ideal, não sofram? Eu fico pensando muito nisso, né? Porque depois que eu comecei a ter visibilidade, levantar algumas pautas, vamos supor, quando eu vou ali e falo, pessoas trans e travestis não são dignas de afeto, pessoas trans e travestis não estão sendo amadas. Aí eu percebo que as pessoas vêm e faz tipo um exercício assim, ai, que dó, né? Ai, mas eu tô aqui com você. E eu não gosto disso, sabe? Tipo assim, se você tá vendo que tem pessoas trans e travestis que não tá sendo amada e você realmente quer fazer algo de afetivo, por que que você não ama essas pessoas trans e travestis? Por que que você não dá afeto para pessoas trans e travestis? Por que que você não emprega ao invés de você só lamentar? Lamentação não leva a gente a nada, sabe? Então eu acho que as pessoas cis é fazer esse exercício mesmo, né? De que, tipo Agir assim, realmente. o que que você tá fazendo, né? Por pessoas trans e travestis, né? Quantas pessoas trans e travestis convivem com você no seu dia a dia, enfim. E eu não tô aqui falando, ai, não, vai lá agora apontando uma arma, vai lá agora e vira amiga de uma travesti. Não, não é isso, sabe? Mas é você Namore uma entender, travesti é você hoje. fazer um questionamento. Então, muito isso. Mas é você se questionar o porquê não tem pessoas trans e travestis no seu convívio, sabe? E se não tem, é porque alguma coisa de errado tem, né? Porque pessoas trans e travestis existem aí a monte, né? E eu tenho pouquíssimas pessoas, amigas, assim. Amigas bem mais, mas, tipo, amigos, por exemplo. Eu não tenho nenhum homem cis que são meus amigos, assim. E que não me veem, sei lá, como um objeto sexual, né? Então, eu acho que é sobre isso também. E é sobre as pessoas se pararem de se colocar nesse lugar de, ai, tô aqui, tá bom? E de consolação e começar a agir, né? E se colocar no lugar de, porra, tô presente ali na vida de uma travesti, namoro uma travesti, empreguei uma travesti, fiz isso e aquilo por uma travesti, por um homem trans. Não vou deixar uma radifem chamar uma travesti de traveco. É isso, comprar Sim, briga com essas minas. Porque, sim. às vezes, fica E isso feio. não é misoginia, viu? E Rechaçar o discurso delas não é misoginia, que é a cartada que elas mais usam, né? Ai, meu Deus. aí Tão eu gosto de silenciando. fazer isso, de me colocar nesse lugar. Que aí tá lá a travesti discutindo com a radifem. Aí chega eu, mulher cis. E aí, ô palhaça? Qual que é o bagulho aí? Fala pra mim qual que é, então. Aí a história muda. Sim. É foda, é violento. Eu sei que é violento. É que nem quando você é uma pessoa negra, você tá sofrendo violência, aí precisa ir seu amigo branco. Façam isso, viu, gente? Tá vendo sua amiga mulher sofrer alguma coisa? Entre na frente e defenda. Às vezes é a ferramenta e a forma de ajudar que a gente tem, né? Em vez de ficar só, tipo, ai, tamo junto. Caralho, mano. Bora lá no bagulho, então. Sim, e é uma cartada que elas usam muito, né? Nossa, eu fico pensando quantas vezes eu já não fui chamada de misógina por pouca coisa, sabe? Por retrucar as coisas que elas falam pra mim. Então é algo muito complicado. Então acho que de alguma forma, assim, é importante muito importante, né? Que mulheres cis se coloquem nessa posição de rechaçar o discurso dessas meninas. Porque é um discurso, assim, nossa, né? Totalmente nojento. E vamos falar, eu tenho uma coisa pra falar, uma fofoca, eu precisava trazer aqui pra esse podcast, pedir aí pra nossa produção colocar aqui na TV. Cara, não tem como não falar disso, amiga. Você tá namorando, brincadeira. Vamos falar disso também. Você é monogâmica? Você é monogâmica. Mas também vamos falar disso. Menina, o que é aquele ser humano? O nosso jurídico descobriu se eu posso falar o nome? Eu posso falar o nome? Ela é doida. Ela vai, da pessoa. Ela vai me processar. Já sei quem é.
Tá, vou ver se eu falo de um PT, jeito. PT, pronto. Não, vou falar de tudo aqui. Gente, fala quem é, só pra eu saber. Ah, tá. É, Maluco. PT já abrevia. A gente vai, porque eu separei um negócio aqui pra botar na TV. Não, eu vou falar aquela pessoa. A pessoa. Personalidade da internet aí. Vou tentar não imputar crimes a ela, mas assim, eu vou falar dela. Tá. E amiga, recentemente, né, inclusive, assim, eu sinto muito, assim, por isso, porque a gente tava falando agora de transfobia e vamos voltar de novo pra esse assunto, mas eu acho que ele engata várias outras questões que eu acho que ia ser interessante a gente falar aqui, porque a gente falou de pauta LGBT, na questão das pessoas trans, travestis, mas também a gente tem que falar de uma forma mais ampla, isso dentro da esquerda, do campo progressista. E aí, acho que é interessante começar falando da figura, né, que agora ela decidiu novamente mudar dentro do espectro político, troca mais de espectro político do que eu de cabelo, e ela agora ela é alinhada ao Radfem, né? Ela já teve local de falas em todos os movimentos. Em todos. Não teve um que ela não teve ainda. Eu Minha amo. risada de Muttley. Meu Deus. Eu vou ficar quietinha pro processo chegar só pra você. Ai, gente. Mas eu já não ligo também, viu? Para fins jurídicos, não tenho nada a ver com esse podcast. Eu tava passando aqui na rua. E me deram o microfone e mandaram eu sentar. Não, cara. Mas assim, e aí ela mudou do espectro político, agora ela tá alinhada à Radfem, eu vi. E assim, eu acompanho essa figura há um tempo e eu já vi ela fazer muita coisa, né? Eu já vi ela ser xenofóbica, já vi ela, enfim, se envolver em outras questões raciais. E agora ela tá aí envolvida com Radfem e ela foi transfóbica com você, né? Acho que isso... Sim, eu percebo ela como uma pessoa que ela vai muito por quem tá ali defendendo ela no momento. Ela agarra a bandeira que for conveniente pra ela ali no momento. E não é à toa que, enfim, né? Ela já foi, se eu não me engano, ela já foi de direita, né? Sim, sim. Essa fase dela eu não conheci. Essa fase dela eu não conheci, mas eu acho que não deve ter sido, sei lá, menos pior do que a fase dela atualmente, né? Porque, enfim. E aí... Eu lembro que eu comecei a conversar com ela em 2020, se eu não me engano. E aí foi quando começou a sair vários podres sobre a autora de Harry Potter, né? Sendo transfóbica, enfim. E aí ela ia lá no Twitter dela e ela rechaçava os discursos. Sabe? Falando, não, que absurdo, cada fala transfóbica. Isso em 2020. Aí a gente conversava e era aquela época que ela fingia que ela realmente teve algo com um dos filhos do Bolsonaro. E que depois a gente descobriu, né, com um longo fio aí de exposed que fizeram dela no Twitter, que na verdade ela não namorou nenhum dos filhos do Bolsonaro. Isso foi uma invenção da cabeça dela, né? Como muitas outras, que eu não vou falar aqui também, né? Porque tá registrado em vídeos, já é um pouco mais pesado. Mas... E aí, enfim, e aí ela foi lá, a gente começou a conversar, ela começou a falar, né, do relacionamento ali, dos dois, enfim, foi uma conversa bem breve. E... passou, eu acho que coisa de 5 meses. Foi quando a Erika Hilton foi eleita a vereadora mais votada daqui de São Paulo. E aí apareceu uma doida aí, uma feminista aí, como sempre, né? Querendo... E era uma menina que tinha muito alcance. Se eu não me engano, ela tinha 50 mil seguidores no Instagram. E aí ela foi, e aí ela falou, ai, que absurdo, não sei o quê, esse povo do PSOL, blá, blá, blá. E aí ela falou que a vereadora mais votada de São Paulo, na verdade, era um homem. E aí foi uma coisa que o Twitter inteiro caiu em cima dela, o Twitter inteiro. E aí depois passou, eu acho que coisa de 2 dias, parece que o pessoal tava cobrando essa fulana, essa outra fulana, né? Aqui diz que foi ex de um dos filhos do Bolsonaro. E aí ela começou a falar que, na verdade, ela não ia parar de seguir, que, na verdade, eu acho que ela nem seguia, né? Que, na verdade, ela não ia rechaçar o discurso dela, porque ela era conivente com o mesmo discurso e ela partilhava da mesma opinião que a Erika Hilton, ou seja, que a Erika Hilton era um homem, né? E aí foi quando pra mim foi um choque. Eu falei, ué, gente, como assim? 4 meses atrás ela tava defendendo pessoas trans, no caso da autora do Harry Potter, e agora ela tá aqui, falando um negócio desse, um absurdo desse. Fragmentada. E aí, eu sou uma pessoa que precisa de muito pouco pra arrumar barraco. Eu adoro perreco, eu adoro. O Twitter, assim, é a melhor rede social pra mim. Sabe? Parece que foi feita pra mim, é meu habitat natural. Eu adoro entrar ali e brigar o dia inteiro. Nossa, eu amo. Eu amo. E Paz aí, nunca menina, foi uma opção. Eu falei, não. Eu pensei, não, será que eu deixo passar? Mas eu falei, não, porra, ela é verificada. Ela tem aí, sei lá quantos seguidores, sabe? Ela é idolatrada pela esquerda, Sim. né? E aí eu fui lá e falei, não. Aí eu gravei a tela
E aí eu fiz um exposed dela no Twitter. E aí foi quando ela começou a perder muito seguidor. Aí, enfim, eu lembro que eu tinha mandado ela tomar no cu. E aí ela falou que eu era um macho. Ela tirou um print, postou no Instagram dela e falou que eu era um macho. E que impressionante como eu não deixava esconder os traços do machismo. E como eu era agressiva. E como sempre, né? Mulheres cis brancas querendo colocar travestis e mulheres pretas nesse local de ai, como você é violenta. Ai, como você é agressiva. E não tem outra forma de diálogo, né? A não ser esse, de realmente bater de frente ali e ser bem incisiva no que você for falar. Ai, por favor, respeite minha identidade. por Sim, favor. Elas querem que a gente implore e elas acham que elas estão nessa posição, né? De estar ali fazendo a gente se humilhar. E aí, menina, passou um tempo. E aí, o que aconteceu? Aconteceu um caso lá, sei lá onde que foi fora do Brasil, um caso de, sei lá, uma suposta mulher trans, que até hoje eu não sei, não vi mais desfechos desse caso, de uma suposta mulher trans que entrou num spa e tentou assediar mulheres e blá blá blá, e enfim. E aí ela trouxe esse caso de lá de fora do Brasil pra cá, e de uma forma, assim, totalmente nojenta, falando que ser mulher não era um sentimento, né? Que ser mulher era algo biológico, e que era por isso que mulheres não queriam ter o seu espaço invadido, né? E que ela não achava certo. Enfim, resumindo, ela não achava certo mulheres trans frequentar os mesmos espaços que elas, né? E aí foi quando eu falei, não, amor, pode ter 5 travestis que estupraram, que foram pedófilas, isso, aquilo, mas eu não tenho que ser resumida e ter minha identidade generalizada por conta disso. Ela não estuprou uma criança, ela, sei lá, tipo o caso da Suzy, que teve um tempo atrás também, que foi um caso que essas radiofens trouxeram muito também, né? Pra resumir e tratar mulheres trans e travestis como potenciais estupradoras, como potenciais pedófilas, né? E, tipo assim, elas não são pedófilas porque elas são mulheres trans ou travestis, elas são pedófilas e estupradoras porque elas são mau caráter, né? Como qualquer outra pessoa. Mulheres cis aí a rodo também, mas isso elas não falam, né? Nunca vi elas levantando um caso de uma mulher cis que, sei lá, já violentou uma criança, já fez sei lá o quê. E, enfim. E aí eu fui lá novamente, depois de meses, gravei a tela e aí eu postei. E, enfim, e aí foi quando começou a viralizar. E aí no outro dia chegou até ela, aí ela começou a falar diversos absurdos sobre mim. Aí tinha a Radifem ali no Twitter que viu ela como um símbolo, né? Como um líder. Ah lá, chegou a Suprema. Agora, finalmente, tem uma Suprema para falar por nós, né? Verificada, né? Com um monte de seguidor. E eu lembro que semanas antes disso acontecer, ela estava sendo exaltada pelo Brasil inteiro por causa daquele negócio com o Moro, né? Que ela fez. Ela encontrou Nossa, o que Moro e lenda. xingou o Moro. Sim. E aí ela ganhou O que pencas que de foi seguidor. isso? Não lembro, eu acho que ela. Sim, o Ela Moro viu o tava Moro na andando rua. e aí ela ficou perguntando alguma coisa pro Moro. Ah, eu acho Ela que falou foi em Lula outro 2022. É, que ela, país. tá, É. ela tá em outro país. Foi em Washington, eu acho. É. Olha eu entregando o endereço Ai, não sei, mas sei até onde foi. Mas eu A acho que gata foi. é a detentora da Eu acho fofoca. que foi. Mas E acho aí, menina? Aí foi isso. Aí eu lembro que eu expus ela, aí ela começou a pegar a Radifem, que tava enviando informação sobre coisas que já aconteceram comigo, tipo assim, da época que eu morei num abrigo, enfim. E da época que eu vivia em situação de vulnerabilidade, porque depois que eu saí do Florescer, eu fui morar na Casa 1. E aí era um momento que eu tava vivendo em extrema vulnerabilidade e eu usava droga, né? Eu usava cocaína. E eu fiquei, assim, por muito tempo como uma dependente química mesmo, né? Por conta de processos meus, enfim. E aí teve uma pessoa que morou comigo lá na Casa 1 e começou a passar informações pra ela de que eu vendia droga dentro do abrigo, sabe? E isso é uma acusação muito pesada pra você acusar alguém disso, sabe? E eu não vendia droga. Eu simplesmente saía com os moradores dali, que também eram pessoas que tinham os seus processos e que usava drogas como uma forma de, sei lá, de Fugir da saída, realidade. sim, de refúgio. E aí, enfim, ela foi lá e ela começou a espalhar pro Instagram dela inteiro que eu vendia droga dentro de um abrigo e que o meu nome era tal, sabe? Começou a espalhar meu nome morto também. E aí, enfim, não sobrou Meu até Deus, pra Alina, que Antra. imundice. A Antra, ela começou a falar que a Antra era uma organização, que a Antra, enfim, né? É a organização, é a maior organização de pessoas trans travestis que a gente tem aqui no Brasil e que é muito antiga, né? De muito tempo atrás, da época da Operação Tarântula, né? Foi uma operação que caçava travestis aqui em São Paulo. E aí ela começou a falar que a Antra, ela deu uma matéria para algum site de lá de fora, falando que a Antra defendia tráfico de sexo, alguma coisa assim. Tráfico sexual.
E aí começou, enfim, nossa, ela fez um inferno na minha vida. E foi uma coisa assim que, infelizmente, me afetou bastante. Foi uma situação assim que me afetou bastante, que chegou muito mais longe do que eu imaginava. E aí você entra nas redes sociais dela, você vê que é uma pessoa totalmente obcecada por pessoas trans e travestis, sabe? E é uma pessoa, assim, totalmente desequilibrada também, né? Porque até um tempo atrás estava conversando comigo, ela falou que a gente nunca conversou, só que tem prints e conversas minhas e dela. Ela é uma pessoa engraçada. A gente separou um negócio aqui, eu separei um negócio aqui. Fui eu, tá, que separei, gente. Foi, a Evelyn não tem nada a ver com isso. Amiga que é amiga, salva amiga do processo. Foi esse esposo, gente. É uma pessoa. Isso foi... Isso aqui tá público, tá, gente? Não é mentira, né? Inclusive, eu acho assim, se quiser me processar, vai ter que provar que essa criança existe. Ela roubou foto de Não, uma mas criança. sabe como? Sabe por que que não tem como ela processar a gente? Porque tem tweets do perfil da mãe da criança. Que a mãe da criança, eu acho que a mãe da criança chegou a ameaçar ela de processo, Gente, isso pedindo foi pra ela tirar a foto. absurdo, Foi absurdo isso foi demais. absurdo. Fora vídeos que tem dela nesse fio de tweets aí, que ela fala que ela já foi estuprada por tal e que ela foi agredida pelo Glauber, se eu não me engano. O Glauber, Do ela se PSOL. relacionou com o Glauber, do PSOL, e aí E aí ela... ela faz um vídeo assim com metade do rosto, falando que foi agredida, aí ela tampa a outra metade, porque ela queria, enfim, insinuar que o outro rosto tava todo, enfim, né? Aí depois cheio ela de disse que nunca hematomas. fez isso. E tinha vídeo dela falando que ela se relacionou com o Glauber e o Glauber bateu bateu nela, nela. ou alguma coisa assim. Aí o Glauber teve que Meu vir a Deus, público. Alina, você é um imã de gente doida. Sim, menina. Essa é a conclusão Sim. que eu chego aqui. E aí, não foi uma briga só comigo, né? Foi uma briga com a Lana de Holanda também, que é uma outra travesti. E aí ela começou a falar nessa entrevista que ela deu pra um site aí de fora, que a gente era dois homens que se diziam trans. Então, tipo assim, é uma pessoa totalmente desequilibrada, é uma pessoa que carrega muitos processos, viu? Ela deve uma Muitos menina processos. negra que trabalhou na campanha dela, que ela deu golpe. Sim, que é uma amiga, Caloteira! que é uma amiga minha, inclusive, eu conheço ela. E aí, essa minha amiga, depois de toda essa situação, ela veio e falou pra mim, né, que ela tinha levado calote da... Ui, escapou. Aí, menina, o que acontece? E teve uma época atrás, né, que ela tava pagando algumas pessoas pra divulgar a campanha dela, da época que ela tentou ser o que era vereadora, que ela tava tentando ser aqui em São Paulo, sei lá o que era. Sim. E que não deu muito certo, ela teve, acho que, 1000 votos só, coitada. E aí ela ficou devendo mais de 5, 6 mil reais pra muita gente, sabe? Aí as pessoas tiveram que expor ela pra ver se ela pagava, e ela não pagou até hoje. E ela é sempre assim. Ela tem essa mania muito grande de mentir, inventar diversas mentiras e bloquear e fugir do assunto e vai lá e fala. Então é por isso que é uma pessoa que não tem nem como processar a gente, né? Não tem credibilidade no Não tem rolê. credibilidade. Vai, Evelyn, senão a gente vai ficar fofocando pra sempre sobre isso. Então, acho que a gente vai encaminhando aí, infelizmente, para um finalzinho Você é do monogâmica? podcast. Você é monogâmica, Alina? Ah, eu não sei se eu sou monogâmica, mas atualmente eu tô num relacionamento monogâmico. Qual é a sua posição sobre BDSM? As perguntas que a gente geralmente faz aqui no podcast é o pedágio. Qual a minha o O que quê? você pensa sobre suruba? Sobre suruba e BDSM. Ai, não sei. Não sei se é uma coisa que eu faria, mas eu acho assim super normal. Ah, legal, legal. Super normal, tenho até amigos que serão. Alina, agora falando sério com você, conta pra gente seus projetos que você tá trabalhando agora e no futuro aí, o que você tá planejando pra sua carreira no momento Então, e no no futuro. futuro, eu tenho uma vontade, assim, muito grande de... Eu sempre tive, na real, né? De abrir um centro de acolhida. E aí, o que acontece? Tem uma casa aqui em São Paulo, que era a casa da Brenda Lee, né? Que foi uma travesti, que ela acolheu diversas outras travestis que viviam em situação de rua, que se prostituía, enfim. Se chamava ou Casa das Princesas ou Casa das Bonecas, eu não lembro. E é um projeto que eu tenho. É um projeto que eu tenho de, daqui a um tempo, tentar de alguma forma reerguer essa casa, sabe? Como um centro de acolhida mesmo. E eu vim de um centro de acolhida, né? Eu morei em 2, eu morei tanto na Casa 1 quanto na Casa Florescer. E eu sei qual é a realidade daquelas meninas que vivem ali. Eu passei por aquilo, né? De estar ali praticamente abandonada. E são projetos, assim, que ninguém se importa, ninguém ajuda também. São projetos que não são vistos também. Casa NEM, Casa Chama, enfim, tem diversos outros aí. Então eu acho que
sei lá, não tem como eu ter passado por tudo isso que eu passei ali no Florescer na Casa 1 à toa. Então eu acho que eu pretendo, sei lá, de alguma forma fazer um ambiente desse, um espaço desse pra acolher outras pessoas que estão em situações que eu já estive. Fortalecer as suas, né? Sim, sim. Muito bonito isso, amiga. Fiquei emocionada. Ai, que lindo, que lindo. Ah, é muito legal, cara. Eu acho que essa coisa de a gente sempre lembrar de onde a gente veio, da galera que veio com a Sim. gente, é muito importante. muito Lembrar de quem importante. fortaleceu a gente e utilizar o espaço que a gente tem, que a gente conquistou em um momento melhor da nossa vida pra fazer com que as pessoas não sofram o que a gente sofreu, né? Sim, sim, é muito importante. E tem muitas meninas lá, né? Eu saí, mas muitas amigas minhas continuam lá. Então, tipo assim, amigas minhas que me ajudaram minha vida inteira ali, naquele momento que eu vivi ali. Então, tipo assim, por que não fazer alguma coisa por elas, né? E por que não eu? Agora que, enfim, tô conseguindo visibilidade, enfim, meu trabalho tá cada vez dando mais certo. Então, eu acho que é isso. Acho que é a gente crescer e levantar as nossas, né? Da hora. Deixa suas redes sociais pra gente poder te stalkear. Todas as minhas redes é @LinaDurso. Respeita um pouquinho também, tá? Tá bom? Verificada em todas, quase todas. Poderosíssima. Em todas. Eu acho Olha que só. no TikTok, no Twitter e no Instagram. Tá, respeita um pouquinho também. Maravilhosa. Evelyn, muito obrigada novamente. Tamo por junto, amor da minha dividir vida. essa mesa aqui. Alina, muito legal te receber, cara. Você é muito da Eu hora. adorei o papo, gente. Amei. Foi um amei demais. prazerzão. E é meu primeiro podcast, viu? tá? Nunca tinha Olha gravado que honra. podcast. Respeita, caralho. Gente, muito obrigada a vocês que estão ouvindo. Vocês que estão ouvindo no Spotify, depois corre aqui no YouTube pra ver essa mulher maravilhosa, belíssima, milhões aqui, tá? Respeita um pouquinho também. Depois volta, amiga. Volta com decote pra gente ver Sim. o... Eu pensei, mas eu já estava frio aqui em São Paulo. Aí eu falei, ai não, não vou me exibir. Ai, amiga. Vou passar frio só pra me Deveria, exibir. deveria. Mas tudo bem que podia ter tirado minha É o atenção do preço, É o podcast. preço de ser piranha aqui. A gente tem que, Sim. né, bancar a situação. O eixo do capitalismo. E ó, Tem que mostrar o peitão capitalista Sim. dela. ouvinte, nunca se esqueça. Pão, revolução e silicone, viu? É isso mesmo. Então, obrigada. Estamos em todas as redes sociais. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever, ativa lá no Spotify, gente. Dá pra você receber notificação toda vez que sair episódio novo. E é isso, galera. Tamo junto. Até a próxima.